O senador Sérgio Moro, da União Brasil, criticou nesta sexta-feira os jornais que estão classificando a PEC de contenção do STF como radical. Ao comentar o avanço da proposta que limita decisões monocráticas de ministros do Supremo, o ex-juiz da Lava Jato escreveu no X, abre aspas, conversa fiada de vários jornais ao qualificarem a PEC 8 de 2021 como radical. Extremismo é admitir que um ministro do STF não eleito possa suspender sozinho e indefinidamente lei aprovada por 513 deputados, 81 senadores e ainda sancionada pelo presidente da República. Fecho aspas. O ministro Flávio Dino, do STF, tentou minimizar a iniciativa do Congresso durante evento em São Paulo ao afirmar que há muita tranquilidade em relação a isso, muita ponderação. Dino disse que o Supremo não deixará de decidir o que deve ser decidido por eventual receio de que as decisões desagradem agentes públicos ou privados. O ministro do STF acrescentou, aspas, o nosso papel é exatamente ter independência, aplicar a lei e fazer o certo, independentemente de eventuais consequências políticas. Uma lógica, eventualmente, de retaliação, de dissenso, de conflito, não é compatível com os interesses do Brasil e com a nossa Constituição. Fecho aspas. Como a gente está vendo, são platitudes, são alegações genéricas, vagas, que não citam exemplo algum. Nós citamos aqui ontem no programa, voltei a falar disso no X mais cedo, e o Ricardo Lewandowski, quando era ministro do STF, numa canetada, ele suspendeu os efeitos da lei das estatais, que foi aprovada pelo Congresso, constituído por 594 parlamentares. Ele, um ministro do STF, sozinho, derrubou aquela decisão, mantendo a possibilidade de o governo Lula, o presidente que indicou esse mesmo ministro, indicar às empresas públicas aqueles políticos que ou tiveram participação em campanhas eleitorais ou ocupavam cargos de direção partidária. E depois o Lewandowski, que beneficiou o governo Lula com essa decisão, todo mundo sabia que o governo Lula estava interessado nela, passou a integrar o governo Lula como ministro da Justiça e Segurança Pública. E vários porta-vozes do atual regime, dessa dobradinha governo Lula e STF, que estão atuando em outras emissoras de TV, se você zapear aí o canal, você vai ver, eles silenciaram a respeito disso, passaram pano para o Lewandowski em todas essas decisões. Lewandowski saiu do STF para virar parecerista dos irmãos Batista, que a favor dos quais também tinha tomado uma decisão com a caneta do Supremo. E foi parar no governo Lula. Não falaram absolutamente nada. Agora, grave é o Congresso Nacional reagir aos abusos de ministros do STF com decisões monocráticas individuais. O Dino, obviamente, não fala, não, vamos continuar fazendo aquilo que for o certo, etc. Não era certo fazer aquilo da maneira como Lewandowski fez. O presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, esse é um caso curiosíssimo que a gente acabou de extrair para poder informar e analisar no Papo Antagonista. Ingressou com um mandado de segurança no STF nesta sexta-feira para barrar a tramitação de propostas do pacote de contenção do Supremo. Aliás, deixo claro, boa parte da imprensa está chamando de pacote anti-STF ou PEC anti-STF. Eu dei orientação hoje para que em antagonista.com.br se chame de pacote de contenção do STF, porque pacote anti-STF é uma síntese que está sendo usada pela imprensa chapa branca, mas também nas narrativas, nos bastidores ali, da turma dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que passa essa impressão, né? Embora o anti tenha um aspecto de contrariedade, mas a impressão que se passa é que se está se colocando contrariamente ao Supremo Tribunal Federal no sentido institucional. Ninguém está mandando fechar o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, passa-se a impressão de um ato antidemocrático. E, na verdade, é uma proposta de emenda à Constituição para a contenção desses abusos, já que os ministros estão incorrendo neles. Então, nessa petição do Paulinho da Força, um velho parlamentar do Centrão, os advogados do Solidariedade argumentam que as duas propostas representam uma ameaça antidemocrática e que o Congresso não pode legislar sobre atividade jurisdicional. Abro aspas. A matéria já não é mais simples diversionismo para entreter a turba autoritária. Passou a assumir a condição de ameaça real e séria à conformação institucional do Estado Democrático de Direito. A tentação em sabotar as condições de funcionamento da Suprema Corte ou do Tribunal Constitucional ainda revela outro ganho na torta lógica autoritária, tirar do caminho o único órgão que possui estatura institucional suficiente para ombrear com os demais órgãos de soberania. Fecho aspas. Vocês vejam que a defesa do Solidariedade tenta falar bonito
e, na verdade, é simplesmente se alinhar ao Supremo Tribunal Federal. Aproveitando esse gancho, porque nada escapa ao baú do papo antagonista, eu resgatei uma declaração que o Paulinho da Força deu à revista Cruzoé, publicação semanal do nosso portal, em setembro de 2019, e para a qual, na época, eu chamei muita atenção. Abro aspas. Bolsonaro está entendendo agora o que todo mundo vinha falando em relação à turma das investigações. Toffoli, que é o ministro do STF, Dias Toffoli, deu sinal para ele com a decisão do COAF, que é o Centro de Controle de Atividades Financeiras, aquele que apontou movimentação bancária típica dos assessores do Flávio Bolsonaro, e ele, Jair Bolsonaro, segundo Paulinho da Força, começou a pensar melhor. Só o Bolsonaro poderia enquadrar a Polícia Federal. O pessoal todo aqui acha bom. Fecho aspas. Quer dizer, a Cruzoé estava lá na raiz, apontando aquilo que eu já contei muitas vezes nesse programa, que Jair Bolsonaro, eleito com uma bandeira anticorrupção, estava começando a se voltar contra os agentes da Polícia Federal, contra a corporação, que estava fazendo ali as devidas investigações, fora o Ministério Público e juízes que estavam decidindo conforme as provas coletadas. E em junho de 2020, o Paulinho da Força foi condenado pela primeira turma do STF, apesar disso tudo, a 10 anos e 2 meses de prisão, pela prática de crime contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Isso num caso de desvio de recursos do BNDES. E em novembro de 2023, o plenário do Supremo, quer dizer, a turma são 5 ministros, o plenário são os 11. O plenário decidiu que o recurso deveria ser analisado pela primeira turma da Corte. E, obviamente, nesse plenário, que foi um plenário virtual, teve ali uma série de votos dos ministros de sempre para desidratar aquele caso envolvendo o Paulinho da Força e mandar de volta para a primeira turma desidratado. E aí o colegiado decidiu absolver o Paulinho da Força por alegadas falta de provas. O colegiado da primeira turma, depois que o plenário ajudou a desidratar. O ministro Luiz Roberto Barroso, na ocasião, inclusive, tinha apontado que havia provas, tinha defendido a condenação do Paulinho da Força. No entanto, o Alexandre de Moraes abriu uma divergência no plenário e aí se formou aquela frente ampla de sempre contra a vontade ali, muito pontual de Barroso, Fux, e foi o ministro Edson Fachin, não é isso, produção? Se eu não me engano, foram os 3 ministros que votaram pela condenação do Paulinho da Força, mesmo que aliviando ali um caso de associação ou quadrilha. Muito bem, então, Ricardo Kertzmann, veja que o Paulinho da Força acabou sendo blindado no STF, apesar de tudo que apareceu sobre ele, e do voto pela condenação de alguns ministros. E agora sai em defesa dos ministros. Quer dizer, é muito emblemático, até porque teve uma matéria hoje no Jornal o Globo dizendo que os ministros estão olhando com lupa os deputados que estão defendendo essa PEC, principalmente aqueles parlamentares que são alvo de processos no Supremo. Tem recado sendo dado pela imprensa. O Paulinho da Força, esse é mais experiente, esse não se volta contra o STF, esse sai em defesa do tribunal que o absolveu. Que coisa maravilhosa. O STF pode até olhar com lupa os casos, mas não precisa de uma lupa para poder olhar de cima, não, porque o que não falta é congressista enrolado e pendurado lá no STF. Felipe, eu não compreendo, sinceramente, porque toda essa gritaria em torno de uma PEC. Tem muita gente, você vai ter juristas sérios e bem-intencionados, uns defendendo a legitimidade dessa PEC, outros dizendo que não, que isso é uma espécie de golpe, mas o debate é válido. O STF não é o Olimpo, os ministros não são deuses que são intocáveis, que a gente não pode criticar, que a gente não pode debater, que a gente não pode duvidar, inclusive, das decisões que eles tomam. Por quê? Por que a gente pode ter esse debate em todos os âmbitos e não no âmbito do Supremo Tribunal Federal? Eu acho que o Sérgio Moro tem certa razão, sim. Eles não são intocáveis. Eu só tenho as minhas dúvidas se, caso fosse um ministro do STF, o Sérgio Moro também se posicionaria nesse mesmo sentido. Como assim? Pode explicar melhor aqui? Se ele fosse o ministro do STF, se ele também se sentiria... se ele seria favorável a uma PEC que limitaria, né, o poder dos ministros do Supremo. Porque ele, como um ex-juiz, quando ele vai e fala que um ministro que nunca teve voto
tem mais força do que quem teve 500 e tantos deputados, 500 e tantos parlamentares que tiveram voto, ele está dizendo mais o seguinte, está dizendo mais ou menos o seguinte: olha, eles não têm legitimidade popular para tomar decisão sobre o que o Congresso já decidiu. A gente sabe que no ordenamento jurídico atual, o Congresso é o Supremo é a última instância, cabe a ele a última palavra. A minha dúvida é se, como um juiz, caso ele fosse um juiz do Supremo, ele também teria essa mesma postura. A questão assim, como juiz de primeira instância, aliás, como todos os juízes de primeira instância, nenhum nunca derrubou uma decisão do Congresso inteiro. E, na verdade, o que o Congresso está pregando, é muito bom que se deixe claro, é que um ministro, individualmente, em decisão monocrática, não deve derrubar uma decisão do Congresso inteiro. Quer dizer, ainda se abre as portas para que se formem maiorias no colegiado, no plenário do Supremo Tribunal Federal, eventualmente para tomar decisões que, mesmo que desagradem. Mas o que se quer limitar é o poder individual do ministro. Quer dizer, ninguém está tirando o poder do plenário do Supremo Tribunal Federal. É claro que você tem um outro item que, como nós analisamos hoje, o Duda ainda esmiuçou mais, com um especialista na Cruzoé mais cedo, você tem um outro item que fala ali em derrubar decisões que os parlamentares considerem que extrapolam as atribuições da Corte. Mesmo assim, é por uma maioria qualificada no Congresso, não é maioria simples, tem que formar muito consenso ali entre os parlamentares, e essa decisão pode ser mantida no próprio plenário do STF por 4/5 dos ministros da Corte. Então ainda tem o plenário essa possibilidade de efetivar a própria decisão. Então, de fato, o que você falou em primeiro lugar, Ricardo, é preciso ser destacado. Se deve debater. As pessoas podem ter até argumentos contrários a um elemento da PEC, a 2 elementos da PEC, enfim, mas o que se tenta impedir é o debate, considerando qualquer iniciativa de você criticar, de você contestar, de você cogitar uma mudança nas atribuições, no poder, né, dos ministros do STF. Isso é antidemocrático, porque o bolsonarismo isso, aí mistura tudo. E não dá para misturar tudo. Aqui a gente tem essa obrigação jornalística e intelectual de separar os elementos. Duda Teixeira. Felipe, essa história de que os ministros do STF estão olhando com lupa os deputados, isso daí é uma maneira de intimidar, né? Eles vazaram isso daí para a imprensa publica esse tipo de coisa, é só uma maneira de pressionar os deputados. E isso foi muito divulgado aí como sendo uma coisa mais circunstancial, né? Então, uma vingança do Congresso, aquela decisão do Flávio Dino que suspendeu as emendas, né? Vem ali como uma questão mais política e circunstancial. Mas esse debate das decisões monocráticas, que é a PEC 8, que o Sérgio Moro comentou, ele já vem de muito tempo. Tanto que a PEC é de 2021. Exato. Então, assim, não é uma história que surgiu agora. Os ministros do STF já estão abusando das suas prerrogativas, fazendo essas decisões individuais há muito tempo. Inclusive desde 2019, quando censuraram a Cruzoé. Exato. Quer dizer, também foi no rescaldo desse tipo de decisão que surgiu essa proposta de emenda à Constituição 2 anos depois. E essa PEC 8, ela tem apoio de partidos da direita e da esquerda, né? Quando a gente olha aí a iniciativa, você tem gente ali do Podemos, da Cidadania, do PSDB, da época também do PSL. Então, não é uma questão política partidária. Esse debate já está vindo no Congresso há muito tempo e na sociedade brasileira. Espero que continue, né? Que não pare agora. E, aliás, os deputados na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara apontaram que diversos membros da esquerda votaram a favor da PEC que limita as decisões democráticas no Senado Federal, onde ela já tinha sido aprovada. É que, no meio desses telefonemas, articulações, proximidade bastidor entre ministros e parlamentares, ela demorou a entrar ali em tramitação na Câmara dos Deputados, e o Arthur Lira estava segurando até que o Arthur Lira se enfesou com o Flávio Dino. Porque com o Gilmar Mendes a gente sabe que o Arthur Lira se entende bem. Foi palestrante lá no Gilmar Palusa em Lisboa. 10 dias depois o Gilmar tomou a decisão de blindar o Arthur Lira no caso da investigação de kit robótica. Mas quando o Flávio Dino suspendeu a emenda, aí
o Arthur Lira deixou avançar na Câmara dos Deputados. Mas, repito, no Senado teve gente de esquerda que votou a favor, e aí os deputados de oposição estavam questionando, olha, a turma de vocês votou a favor no Senado, mas agora não querem, quer dizer, o que está acontecendo? Mostrando ali o alinhamento do governo Lula com o Supremo Tribunal Federal cada vez maior. Ricardo. O que me incomoda muito no termo antidemocrático é que não cabe, justamente porque ele está sendo debatido amplamente há muito tempo na esfera adequada, no Congresso. Quando algumas pessoas falam que isso seria uma interferência no STF, gente, o que o STF tem interferido no Congresso é impressionante. Esse exemplo que você deu agora há pouco do Lewandowski, que numa canetada derrubou a lei das estatais, a gente teve muito recentemente o próprio Flávio Dino também numa canetada, permitindo que o governo federal gaste dinheiro para o combate às queimadas. Exato. E fique fora do orçamento. Isso não é prerrogativa do STF, muito menos de um ministro fazer isso. Então, a questão de drogas, de aborto, que está toda hora se metendo numa atribuição legislativa, a gente tem apontado, diga. Não, isso sim eu acho que poderia se arguir dizendo que isso é antidemocrático, uma vez que essa separação de poderes ela não está sendo respeitada justamente pela instância que tem o poder da última palavra.